Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pastor Cristian na área de novo para a nossa leitura da Palavra de Deus. Que bom que você está aí, agradeço cada um que está assistindo, cada um que está dando um like, cada um que está comentando. Isso está sendo muito bom, cumprir com o propósito de Deus e assim compartilhar a leitura da minha jornada da Palavra de Deus para com vocês. Que vocês estejam junto comigo nessa jornada, então eu agradeço muito cada um de vocês. Quero também deixar um cardzinho aqui, em que você vai ver o vídeo dessa tabela aqui, que eu falo sobre essa tabela aqui, tabela cronológica do Antigo Testamento, onde nós vemos os reis, nós vemos a linha aqui, Davi, com Saul, Davi, Salomão. Esse período que nós estamos lendo Crônicas aconteceu bem aqui. A gente já leu reis aqui, que falam sobre as linhas, então tem 1, 2, 3, 4 linhas cronológicas dos anos de cada reis que reinaram e também com os respectivos profetas que aparecem lá. Então um cardzinho aqui do lado para que você acompanhe junto comigo na jornada, na leitura, e assim você consegue enxergar, ter uma visão geral. Muitas vezes a gente não sabe, quando que Elias teve o seu ministério, quando Eliseu teve, quando Jonas teve. Então ali, toda a parte cronológica ali você tem descritivo para vocês. E nesse vídeo eu falo exatamente como você faz a leitura dele. Beleza? Então, convido você hoje, vamos para a nossa leitura de 204. Bora lá! Muito bem, pega a sua Bíblia 365, já passamos aí, estamos na terceira centena, já foram 2, então falta mais 160, por aí, falta mais 160 dias para nós terminarmos de ler a Bíblia inteirinha. Aqui ó, não parece, mas ó, esse aqui já foi. Agora falta esse aqui. Estamos aí na nossa segunda centena. Todas as passagens eu deixo na descrição do vídeo para que você acompanhe com a tua Bíblia. Você não precisa comprar uma dessa, mas eu incentivo, compra uma dessa, é interessante, para que você tenha ela como leitura. Aí, para usar no dia a dia, para outras coisas, eu tenho outras Bíblias, então uso aquelas lá. Então, essa daqui é só para a leitura todo ano. Todo ano eu pego ela para ler. E esse ano eu estou gravando com vocês. E que isso seja um incentivo. Então, vamos lá. 2 Crônicas 8, 11 a 10, 19. Salomão terminou a construção, já fez a oração, o fogo desceu e já fizeram sacrifícios, tiveram um tempo de festas. Agora vai contar um pouquinho da história dele. As suas decisões, né? Tanto que acho que vai falar também sobre as mulheres e coisa e tal, daí a influência das mulheres já. Salomão trouxe a filha do faraó da cidade de Davi para o palácio que ele havia construído para ela, pois disse: minha esposa não morará no palácio de Davi, rei de Israel, porque os lugares em que entrou a arca do Senhor são santos. Então Salomão ofereceu holocaustos ao Senhor sobre o altar que havia edificado ao Senhor diante do pórtico, e isso segundo o dever de cada dia, conforme o preceito de Moisés nos sábados, nas festas da lua nova e nas festas fixas, 3 vezes por ano, na festa de pães sem fermento, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Então essas são festas que os judeus ainda praticam. Também conforme a ordem de Davi, seu pai, dispôs os turnos dos sacerdotes nos seus ministérios. Também dispôs os turnos dos levitas para os seus cargos, para louvarem a Deus e servirem diante dos sacerdotes, segundo o dever de cada dia, e os porteiros pelos seus turnos de cada porta, porque esta era a ordem de Davi, o homem de Deus. Não se desviaram do que o rei havia ordenado aos sacerdotes e levitas, em coisa nenhuma, nem o que se refere aos tesouros. Assim foi executada toda a obra de Salomão, desde o dia em que foram lançados os alicerces da casa do Senhor,
até o término da construção. E assim foi concluída a casa do Senhor. Depois Salomão foi a Ezion-Geber e a Elate, a praia do mar, na terra de Edom. Por meio de seus servos, Hirão enviou navios e marinheiros, conhecedores do mar. Eles foram com os servos de Salomão e Ofir, e de lá trouxeram mais do que 15 toneladas de ouro, que entregaram ao rei Salomão. Quando a rainha Sabá ouviu falar da fama de Salomão, veio a Jerusalém prová-lo com perguntas difíceis. Chegou com uma enorme comitiva, com camelos carregados de especiarias, de ouro em abundância e de pedras preciosas. Ela se apresentou diante de Salomão e lhe expôs tudo o que trazia em sua mente. Salomão respondeu todas as perguntas que ela fez, e não houve nada profundo demais que Salomão não pudesse explicar. Quando a rainha Sabá viu a sabedoria de Salomão, o palácio que ele havia construído, a comida que era servida na mesa dele, o lugar de seus oficiais, o serviço dos seus criados, os trajes deles, seus copeiros, os trajes deles, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si e disse ao rei: é verdade o que eu vi na minha terra a respeito de você e a respeito da sua sabedoria. Eu, porém, não acreditava no que se falava, até que vim e vi com os meus próprios olhos, e eis que não me contaram nem a metade da grandeza da sua sabedoria. Você supera a fama que eu vi. Felizes os homens à sua volta e felizes estes, seus servos, que estão sempre diante de você e que ouvem a sua sabedoria. Bendito seja o Senhor, seu Deus, que se agradou de você e o colocou no seu trono como rei para o Senhor, seu Deus. É porque o seu Deus ama Israel e quer estabelecê-lo para sempre, que ele o constituiu rei sobre este povo, para que você execute o juízo e a justiça. Ela entregou ao rei 4 toneladas de ouro, grande abundância de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais houve especiaria como as que a rainha Sabá ofereceu ao rei Salomão. Também os servos de Hirão e os servos de Salomão, que tinham trazido ouro de Ofir, trouxeram madeira e sândalo e pedras preciosas. Dessa madeira de sândalo, o rei mandou fazer corrimões para a casa do Senhor, para o palácio real, bem como harpas e lírias para os cantores. Nunca antes se tinha visto madeira como esta na terra de Judá. O rei Salomão deu à rainha Sabá tudo o que ela quis e pediu, além do equivalente que ela lhe havia trazido. Então ela voltou e foi para a terra, ela e seus servos. O peso do ouro que se trazia a Salomão a cada ano era de cerca de 23 toneladas, além de que entrava dos vendedores e dos negociantes. Também todos os reis da Arábia e os governantes dessa mesma terra traziam a Salomão ouro e prata. O rei Salomão fez 200 grandes escudos de ouro batido, empregando 7 quilos e 200 gramas de ouro batido em cada escudo. Fez também 300 escudos menores de ouro batido, empregando 3 quilos e 600 gramas de ouro em cada escudo. E o rei os pôs na casa do bosque do Líbano. O rei fez também um grande trono de marfim e o cobriu com ouro puro. O trono tinha 6 degraus e um estrado de ouro ligado a eles. De ambos os lados do assento havia um braço e a figura de um leão junto a cada um dos braços. 12 leões estavam ali sobre os 6 degraus, um em cada extremo deste. Nunca se havia feito obra semelhante em nenhum outro reino. Todas as taças que o rei Salomão usava para beber eram de ouro, e também de ouro puro eram todos os objetos da casa do bosque do Líbano. Nos dias de Salomão não se dava nenhum valor à prata, porque o rei tinha navios que iam a Tarsis com os servos de Hirão. De 3 em 3 anos os navios voltavam de Tarsis trazendo ouro, prata, marfim, búzios e pavãos. Assim o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Todos os reis do mundo
queriam ver Salomão para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto no coração dele. Cada um trazia o seu presente, objetos de prata, de ouro, roupas, armaduras, especiarias, cavalos e mulas. E foi assim ano após ano. Salomão tinha 4.000 cavalos em estrebarias para os seus carros de guerra e 12.000 cavaleiros que colocou nas cidades onde mantinha os carros, deixando uma parte junto ao rei em Jerusalém. Salomão dominava sobre todos os reis, desde Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito. O rei fez com que em Jerusalém a prata fosse tão comum como as pedras e os cedros fossem tão numerosos como os sicômoros que estão em Cefelá. Importavam-se cavalos para Salomão do Egito e de todas as terras. Quanto aos demais atos de Salomão, tanto o primeiro como o último, não está tudo escrito no livro de história de Natã, o profeta, e na profecia de Aías, o silonita, e nas visões de Ido, o vidente, a respeito de Jeroboão, filho de Nebate? Salomão reinou sobre todo Israel em Jerusalém durante 40 anos. Salomão morreu e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Roboão foi a Siquém, porque todo Israel se havia reunido ali para o fazer rei. Jeroboão, filho de Nebate, que ainda estava no Egito, para onde havia fugido da presença do rei Salomão, ouviu isso e voltou do Egito. Mandaram chamá-lo e ele veio com todo Israel e Roboão para lhe dizer: o seu pai nos impôs um pesado jugo. Alivie a dura servidão do seu pai e o pesado jugo que ele nos impôs, e nós o serviremos. Roboão respondeu: volte daqui a 3 dias. E o povo se foi. E Roboão foi pedir conselho aos anciãos que haviam estado na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como vocês me aconselham a respeito a este povo? Eles disseram: se o Senhor for bom com este povo, lhes agradar e lhes falar boas palavras, eles se farão seus servos para sempre. Olha o conselho dos anciãos. Mas Roboão desprezou o conselho que os anciãos tinham dado e foi pedir conselho aos jovens que haviam crescido com ele e os serviam. Ele perguntou: o que vocês me aconselham? O que devo responder a esse povo que me pediu para aliviar o jugo que meu pai lhes impôs? E os jovens que haviam crescido com ele responderam: diga o seguinte ao povo que se queixa do pesado jugo que seu pai lhes impôs e que pede para que ele seja aliviado. Diga-lhes o seguinte: o meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura de meu pai. Assim, se o meu pai lhes impôs um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou vocês com açoites, eu vou castigá-los com escorpiões. Aqui, quando ele fala escorpiões, ele fala açoites, é aquele chicote de couro. Tá, tá. Com vários cabos assim, e chicotava. Escorpiões, pelo que os historiadores têm relatos e dizem, escorpiões são esses chicotes, só que na ponta existia ganchos de metal. Na hora que chicotava, esses ganchos encravavam na pele e na hora que puxava, ele arrancava a pele. Isso a gente vê no filme A Paixão de Cristo, né? De Mel Gibson. Tem uma hora que Jesus é açoitado, na hora que bate assim, dá para ver aquilo lá encravando assim nas costelas assim e rasgando. Então, quando se fala escorpiões aqui, é exatamente esses chicotes, açoites. No terceiro dia, Jeroboão e todo o povo foram falar com Roboão, como o rei lhes havia ordenado, dizendo que voltassem 3 dias. O rei lhes deu uma resposta dura, porque o rei Roboão havia desprezado o conselho dos anciãos. Preferiu seguir o conselho dos jovens, dizendo: meu pai lhes impôs um pesado jugo, mas eu tornarei ainda mais pesado. Meu pai castigou com açoites, eu vou castigá-los com escorpiões.
Assim o rei não deu ouvidos ao povo, porque essa reviravolta vinha de Deus, para que o Senhor confirmasse a palavra que tinha dito a Jeroboão, filho de Nebate, por meio de Aías, o Silonita. Quando todo Israel viu que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu dizendo: que parte temos nós em Davi? Nós temos herança no filho de Jessé. As suas tendas, ó Israel, cuide agora de sua casa, ó Davi. Então todo Israel se foi às suas tendas. Quanto aos filhos de Israel, porém, que moravam na cidade de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou Adonirão, superintendente dos que realizavam trabalhos forçados, porém os filhos de Israel o apedrejaram e ele morreu. Mas o rei Roboão conseguiu subir no seu carro e fugir para Jerusalém. Assim Israel se mantém rebelado contra a casa de Davi até o dia de hoje. E assim começa a rixa. Rixa. Aí, ó, rixa entre irmãos. Hoje eu vejo isso muito nas famílias. Mesma coisa, rixa. Rixa por quê? Domínio, dinheiro, riqueza. Em vez de sermos mais misericordiosos, mais benevolentes, né? Mais justos. Romanos 8, 12, 25. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito modificarem os efeitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e se com Ele sofrermos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada a nós. Aqui, você lembra ontem que eu comentei? Ó, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daqueles que o rejeitou. Esse é o versículo 19, 8:19, é o versículo tema base do Ministério de Jovens aqui na igreja, que é o Ministério Ruios, que fala aqui, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, os Ruios. Ruios são filhos maduros, filhos que têm o discernimento, que obedecem ao Pai, filhos que manifestam a estrutura do reino, que manifestam aquilo que realmente fomos criados, beleza? São os Ruios. Na esperança, 21, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção dos filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. E assim Paulo vai ensinando exatamente à igreja, né, e aos romanos daquela época. Salmos 18, 16, 36. Do alto o Senhor me estendeu a mão e me segurou, ele me tirou das águas profundas, livrou-me de forte inimigo e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque ele se agradou de mim. O Senhor me retribuiu segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me afastei perversamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estão diante de mim e não rejeitei os seus preceitos. Também
Fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Por isso o Senhor me retribuiu segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, na sua presença. Para com quem é fiel, fiel tu mostras. Com o íntegro também íntegro, como puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível, porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos soberbos tu os abates. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor meu Deus derrama luz nas minhas trevas. Pois contigo posso atacar exércitos, com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é confiável, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é o rochedo a não ser o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu aos meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele treinou as minhas mãos para o combate, tanto com os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me destes o escudo da tua salvação, e a tua mão direita me susteve, e a tua clemência me engrandeceu. Alargastes o caminho sob meus passos, e os meus pés não vacilaram. Provérbios 19, 26. Quem maltrata o seu pai, ou manda embora a sua mãe, é filho que causa vergonha e traz desonra. Aí, estamos aí avançando cada vez mais na nossa leitura. Alegro o coração de estar junto com vocês. Eu sou o pastor Christopher. Assine o canal, ative o sininho. Tudo que você possa imaginar, comente. Eu tenho alegria em responder cada um de vocês. Felizes de estar aí cumprindo o propósito que Deus colocou no meu coração. Agradeço a cada um de vocês de coração e que nos mantenhamos firmes na leitura da palavra todos os dias. Esse é o desafio para nossas vidas. Que realmente a palavra do Senhor não se aparte dos nossos lábios e que a gente possa proclamá-lo a cada manhã. Deus abençoe. Espero vocês para a nossa leitura de amanhã.